Eu sou o professor Paulo Rangel Rios, da Universidade Federal Fluminense. Hoje nós vamos continuar a nossa série sobre termodinâmica estatística para engenheiros metalúrgicos e de materiais, e vamos falar da relação entre o conjunto de sistemas e partículas. Aqui nós temos então, nas aulas passadas, nos vídeos passados, nós discutimos o ensemble, quer dizer, o conjunto de sistemas, né? Quer dizer, o sistema evoluía ao longo do tempo, mas em vez de a gente estudar o sistema ao longo do tempo, a gente imaginou que a gente pudesse pegar todos aqueles sistemas ao longo do tempo e juntar num sistemão, quer dizer, num conjunto de sistemas chamado ensemble, e tirar essa média. Em vez de depender do tempo, a gente tem todo mundo junto num conjunto aqui, junto num conjunto, que a gente chama de ensemble, né? Então, as distribuições que a gente obteve, todas são pertinentes aos sistemas que a gente tem, que compõem esse ensemble. Quer dizer, é o mesmo sistema, só que cada instância, em cada situação, o sistema está num nível de energia diferente. Então, isso é que faz o ensemble. Quem ainda está em dúvida, eu sugiro que reveja as aulas anteriores. Mas nós podemos colocar uma lente de aumento aqui e ver que esse sistema ele é composto de partículas. Então nós podemos fazer em relação às partículas um raciocínio similar. Nós podemos imaginar que isso aqui é o ensemble, em vez de ser isso aqui, e agora cada sistema, vamos dizer que nós tínhamos aqui, seria uma partícula. Quer dizer, aqui seria a mesma partícula, no caso nós vamos ver que as partículas nesse caso são iguais. Nós vamos fazer aplicações em que essas partículas são iguais, mas depois a gente pode levantar essa restrição. Então nós vemos que aqui cada partícula está num estado de energia diferente, tá certo? Enquanto aqui cada sistema estava num estado de energia diferente, aqui cada partícula. Então nós podemos pensar em relação às partículas a mesma coisa que a gente pensava em relação ao ensemble. Só que nós queremos calcular, na verdade, o conjunto de todos os sistemas, e todos eles são formados por partículas. Então, cada estado de energia que essas partículas assumirem, né, cada conjunto de estados de energia que essas partículas assumirem, vai corresponder a um estado de energia do ensemble, dos conjuntos do ensemble. Nós vamos ver como parece que a fórmula é mais fácil do que a explicação da fórmula, se me permite dizer. Muito bem, então a gente tem aqui a função de partição dos sistemas, e aqui nós chamamos de Q pequeno a função de partição das partículas. Como eu falei, esse Q muitas vezes é chamado de Z, mas no livro do Hudson ele usa Q, e eu estou procurando ficar... se não vamos entrar nessa questão do cut and paste, se vai aparecer depois. Bom, então nosso objetivo é calcular a função de partição desse, vamos dizer, ensemble de partículas, se eu posso falar assim, se isso não é impreciso, e relacionar essa daqui com o que é o que nos interessa, que é a função de partição dos sistemas, né, que nós já calculamos anteriormente. Muito bem, então aqui a gente tem a relação entre a função de partição das partículas e do ensemble. Então a energia, um dado estado de energia é a soma dos estados de energia de todas as partículas. Então eu posso dizer que a função de partição da partícula QA, que pode ter vários estados de energia, é o somatório de todos os estados de energia que essa partícula QA pode assumir. Tá certo? A partícula QB também, todos os estados de energia que a partícula QB pode assumir. Então vamos supor que a gente tenha dois subsistemas, quer dizer, dois sistemas, né? No caso, duas partículas, um com 3 estados e outro com 2 estados. Então eu tenho aqui, na partícula A, ela pode assumir 3 estados de energia, então a função de partição dela é a somatória desses 3 estados de energia que ela pode assumir. Vamos supor que a partícula B, por algum motivo, só pode assumir 2 estados de energia, B1 e B2. A função de partição dela vai ser essa soma. Tá certo? Quando eu multiplico os dois, eu vejo que nesses termos aqui estão todas as funções de partição, estão todos os estados de energia possíveis. Se eu considerar vários ensembles, eu devia ter feito até uma figura,
para duas partículas, né? Se eu considerar vários sistemas com duas partículas, todos os estados de energia que esses sistemas podem estar, por exemplo, se eu tenho a partícula A e B, o sistema pode estar no A1, B1, pode estar no A2, B2, no A3, B1. Então, esses são todos os estados de energia que um sistema com duas partículas pode assumir. Então, isso que A, que B, é simplesmente a função de partição do ensemble, né? Porque aqui estão todos os sistemas de duas, o somatório das energias de todos os sistemas com duas partículas. Isso poderia ter sido explicado melhor colocando duas partículas. Bom, paciência. Então, cada termo é um termo da função de partição macroscópica. Então, tá? Vocês já vão entender isso. Bom, o que eu aconselho aqui é o seguinte: essa passagem eu acho um pouquinho difícil conceitualmente. Embora matematicamente não haja problema nenhum, o problema da termodinâmica estatística muitas vezes não é matemática, é que conceitualmente às vezes é difícil. Então eu recomendo o seguinte: quem não entendeu muito bem isso da minha explicação breve, aceite que isso daqui é possível, tá certo? Aceite isso. E vá no livro do Hill, que isso está muito bem explicado. Não tente ler o livro do Hill todo, não, senão o de introdução àquele livro só tem o título, porque para nós engenheiros aquele livro não é um livro elementar, e é quase humilhante quando você vê na capa dizer que os revisores do livro dando parabéns a ele por ter feito mais um bom livro para alunos de graduação. Realmente. Bom, então, indo adiante, vamos agora... Então, nós temos que a função de partição, como nós vimos, é isso aqui. Se agora a gente imaginar que todas as partículas sejam iguais, o que é, por exemplo, nós vamos aplicar para gases ideais e todas são iguais, a gente tem esse Q elevado a N. Acontece que aí entra um percalço da mecânica quântica, que N é o número de partículas distinguíveis. Essa função de partição aqui é válida, como nós vimos, que quando essas partículas a gente pode colocar, dizer que essa partícula A, essa é a B, essa é a C, então elas são distintas. Quando as partículas forem independentes e idênticas, mas indistinguíveis, nós temos que dividir por N fatorial. Olha, é isso que eu te queria dizer quando eu voltei. Não vamos entrar nessa questão. Não vamos entrar nessa discussão da distinção entre partículas distinguíveis e indistinguíveis. Isso é uma questão, na minha maneira, não é trivial, embora alguns livros queiram botar isso como trivial. Então nós vamos assumir, eu acho que para os propósitos desse vídeo isso é mais do que razoável, que no problema nós já vamos saber, de fato nós vamos resolver ou mostrar problemas que já foram resolvidos. Então, quando você encontrar um problema que ainda não foi resolvido, é que você vai ter problema em saber se é distinguível ou indistinguível, né? Mesmo que você tenha estudado fundo. Mas no caso das aplicações que a gente vai fazer, nós já sabemos se essas partículas são distinguíveis e indistinguíveis, então não vamos entrar nessa questão. Bom, aqui é um ponto muito importante, só para ser rigoroso. Até agora nós temos tratado desse tipo de distribuição, a probabilidade de um sistema, aqui no caso a partícula, de uma partícula estar no nível de energia I, né? E aqui não é de sistema, partícula. E nós temos essa distribuição, a chamada de distribuição de Boltzmann, né? Que nós deduzimos antes para sistemas, mas sistemas é diferente. Para partículas nós temos problemas aqui. Então, o Girifalco, que é esse livro daqui, é um livro realmente espetacular, mas não é um livro de forma alguma para engenheiros, ou se for para um engenheiro muito interessado em aprender, porque não é um livro fácil, um livro muito rigoroso. Talvez o melhor livro que eu encontrei disso, né? O Girifalco. E tem uma discussão profunda sobre a validade da distribuição de Boltzmann para partículas. Então, para nós aqui, ele fala em semiclássico, distribuição de Fermi-Dirac, distribuição de Bose-Einstein. Não vamos entrar nisso aqui, por enquanto. Veja, no futuro, uma vez que vocês tenham uma ideia, ou que esse vídeo se propõe a dar uma ideia de como quais são os princípios da termodinâmica estatística,
Aí a pessoa, para aprender mais, tem que ir nos livros, não tem como escapar das outras dificuldades que eu estou omitindo aqui. Muito bem, aqui é suficiente dizer que a distribuição de Boltzmann para partículas ela é válida quando o número de partículas é muito menor que o número de energia, o número de níveis de energia. Então, eu tenho um exemplo aqui, eu tenho um grande número de níveis de energia e as partículas estão espalhadas. Nós vamos ver que isso é válido na maioria dos sistemas que a gente vai estudar. Então, não tem muito problema. E essa aproximação que a gente viu aqui, ele chama de aproximação semiclássica, quando a gente divide por n fatorial. Então, chegamos até aqui, né? Que eu queria agradecer quem conseguiu chegar até aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal, por favor, nos ajudem aí, porque eu não tenho assim grandes ambições em relação ao canal, mas é bom saber que as pessoas estão, é um estímulo para mim, saber que as pessoas estão assistindo, né? E eu tenho visto pessoas fazendo observações. Eu queria agradecer e vamos encerrar por aqui esse vídeo.